Neste outro pré-vestibular, as salas de aula também estão cheias. Túlio se prepara para a prova pela primeira vez. Ele e também outros alunos estão apreensivos com as possíveis mudanças que estariam sendo planejadas pela Unimontes. A principal delas seria a adoção do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, mudança que acabaria com o vestibular tradicional. Seria o último vestibular tradicional que a Unimontes teria e tem que dedicar mais ainda, porque a adoção do Enem aí abre muita a concorrência. O diretor do pré-vestibular cobrou uma posição da universidade. Eu penso que a Unimontes ela deve posicionar de maneira mais segura e clara no que tange a mudança no processo seletivo. Mas aqui no nosso colégio nós estamos trabalhando com a ideia de que, independente do processo seletivo que a Unimontes escolher, se for tradicional ou SISU, nós estamos preparados para poder aceitar qualquer desafio. Franceli é coordenadora do grupo de trabalho para a implantação do SISU na Unimontes. De acordo com ela, a novidade já deve valer a partir do primeiro semestre do ano que vem. Desde 2013 que a universidade, através de seus órgãos colegiados superiores, CPEX e Consul, fez a adesão, fez a aprovação da adesão da universidade ao SISU. A busca e a adesão ao SISU pode pode ofertar, pode ser uma oportunidade para que, aumentando o número de candidatos nos vestibulares, também aumente o número de matrículas na nossa instituição. O SISU leva em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Franceli explicou ainda que a adoção do SISU não elimina por completo o formato tradicional de vestibular. Legalmente, nós temos os cursos de habilidades específicas, no nosso caso, dentro da Unimontes, o curso de Artes e Música, que tem esse processo diferenciado. Então, esse curso ele não entra no SISU. E os cursos de educação à distância, que também não. O PAES, o nosso processo de avaliação seriada para acesso ao ensino superior, ele também não vai entrar no processo seletivo através do SISU. Bom, e por falar na Unimontes, a universidade divulgou os livros que serão cobrados no vestibular e também no PAES 2015. E para falar sobre as obras, está aqui no estúdio a doutora e membro da Comissão de Literatura da Universidade, Ivana Ferrante Rebelo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Délio. Muito obrigada. Bom, vamos começar então pelas obras divulgadas para o PAES, a primeira, segunda e terceira etapas. Quais são elas? Olha, para cada etapa a gente tem uma seleção de acordo com a época histórica, que abrange o período literário correspondente. Na primeira etapa, a gente quis pegar justamente aquele momento de colonização. Então, nós indicamos duas telas, que têm o mesmo título, uma do Vitor Meirelles, que foi feita em 1861, a outra do Portinari, a primeira missa, em 1948, um poema do Cassiano Ricardo, que se chama também A Primeira Missa, o poema satírico As Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, uma peça teatral belíssima, premiada, que é O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, e um filme que fala do personagem mais importante da arquitetura barroca brasileira, que é o Aleijadinho. Agora, dá para falar um pouquinho sobre cada uma delas, que são muitas, evidentemente, mas existe um pano de fundo, algo que conecta todas elas? Exatamente. Pelos títulos que nós demos aí, a intenção é fazer com que o leitor ele possa colocar em atividade as suas múltiplas habilidades de leitura. O mundo hoje está complexo, a sociedade exige do cidadão, do profissional, a capacidade de ler gestos, cores, luz e sombra, sonoridade. Então, a intenção do Unimontes foi justamente isso, fazer com que a escola participasse ativamente dessas habilidades de leitura que são requeridas para o cidadão de hoje. Por exemplo, se eu for falar, o aluno vai ler a tela do Vitor Meirelles, ele vai ver a interpretação clássica, uma cruz, um índio do lado, o português do outro. Em 1948, muitos anos depois, o Portinari vai pintar a mesma missa, a primeira missa. No entanto, ele omite totalmente a figura do índio. Ora, isso para o bom leitor quer dizer, o que aconteceu com o nosso índio? Por que a sociedade apagou o elemento indígena? É exigido criticidade, habilidade de leitura e desenvoltura nas formas de ler. Agora, a intenção do Unimontes é justamente essa. Pois é, Ivana, antigamente era muito assim em cima dos livros tradicionais, hoje você falou aí de telas, peças de teatro. Esse olhar múltiplo em relação a todo mundo em volta, é importante? Isso vai ser cobrado realmente? É essencial. O livro, a leitura do livro literário, da letra escrita, é óbvio que exige habilidades cognitivas fundamentais para a formação de qualquer profissional. Mas é exigido do cidadão hoje
todas as habilidades, né, Délio? A pessoa, para se portar, para conversar, para conseguir um espaço no mercado de trabalho, ele tem que saber ler o outro, os vários códigos, as posturas. E ao propiciar que a escola trabalhe com tela, com filme, com escultura, amplia essas habilidades de interpretação. Agora, o vestibular tradicional muda um pouco as obras? Até a Unimontes decidir adotar o SISU para a seleção, o vestibular tradicional também trabalhará com essas obras. Mas é importante que o candidato saiba que o programa de avaliação seriada, o PAS, ele vai continuar, porque é uma experiência muito bem sucedida e tem ajudado muito aos estudantes da região. E do vestibular, quais são as obras? São as mesmas? São as mesmas, exatamente as mesmas. Posso falar da segunda e terceira? Pois não. Na segunda etapa, nós privilegiamos os tipos da sociedade brasileira. Nós temos aí um livro, O Demônio Familiar, que tematiza um negro, O Seminarista, que tematiza o seminarista, a obra Esaú de Jacó de Machado de Assis, que tematiza maravilhosamente a passagem da monarquia para a república, e os contos gauchescos de João Simões Lopes, que fala do homem do campo, do habitante do campo. E para a terceira? Para a terceira, nós temos as músicas, para não dizer que não falei das Flores de Geraldo Vandré, Cálice de Chico Buarque de Holanda, Brasil do Cazuza e Pacato Cidadão do Skank, ou seja, várias vertentes de uma música engajada para que o estudante possa entender o país. A peça teatral Liberdade e Liberdade, do Milor Fernandes e do Flávio Rangel. O romance Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que tem uma linguagem bem jovem, bem interessante. O belíssimo poema do Ferreira Goulart, Poema Sujo. Okay. E os contos, e essa já é obra regional, que também é uma tendência nossa, da Andréa Martins, Apenas Rascunhos. Ok, Ivana, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde.